Olá pessoal, paz do Senhor para vocês. Estamos acabando nesse momento o culto doméstico e eu gravei a pregação do culto doméstico, mas houve um problema no arquivo e não pude salvar a ministração da palavra. Então eu vou trazer uma reflexão na mesma palavra que eu li, que foi lá no livro do nosso irmão Josué, capítulo de número 25, 24, perdão, 24 e versículo de número 14, seguindo-se a leitura, diz assim o texto sagrado. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então está aí um texto da Bíblia que deixa bem claro uma advertência, né? Uma chamada da parte de Deus pelo servo do Senhor Josué, ou seja, Deus chamando o seu povo a atenção acerca da sua adoração a Ele, da sua servidão a Ele. E Josué chega ao ponto de dizer assim: agora, pois, pessoal, temei ao Senhor. E o que é temor? Temor é respeito. Temor é você considerar aquela pessoa, né? Dar atenção àquela pessoa, reconhecer que aquela pessoa é digna da sua atenção, do seu reconhecimento, tá? E que aquela pessoa tem, de certa forma, uma autoridade sobre você. E principalmente quando se trata da pessoa chamada Deus. Então, Josué agora chama o povo e diz: temei ao Senhor. Então, nesses últimos dias, muitos não têm temido ao Senhor. As pessoas têm perdido o temor. Têm perdido o temor de Deus de tal maneira que não tem mais respeitado. Você vê às vezes na casa do Senhor o pessoal atendendo o telefone dentro da igreja, em pleno culto. Perdeu tudo que que teria que ganhar, né? Tudo que iria ganhar, perdeu. Por quê? Dividiu a adoração, tá? Desrespeitou, faltou com temor. Como pode alguém estar falando com você e você dar atenção a outra pessoa? Quem está falando com você requer toda a sua atenção. É assim que nós requeremos do próximo. Então é assim que Deus também requer de cada um de nós. Abacuque 2:20 diz que quando Deus está falando, cale-se diante dele toda a terra. Então, ele diz: temei ao Senhor. Veja bem,
E agora, no segundo ponto, ele diz assim: e serviu com sinceridade. Servir a Deus, né, ao Senhor com sinceridade. Essa expressão sinceridade vem do grego. A palavra sincero era uma expressão usada pelos gregos porque os gregos, quando faziam peças teatrais, eles colocavam cera no rosto e se transformavam para chamar a atenção de certa forma e ocultar a verdadeira pessoa que era. E após terminar a peça teatral, eles lavavam o rosto e tiravam a cera. E aí surgiu a expressão sem cera ou sincero, traduzido para o nosso português, que quer dizer que a sinceridade é uma demonstração de verdade. A sinceridade, ela, quando a pessoa é sincera, a pessoa está demonstrando que tem uma face só e que a pessoa não é falso, né? Não vive uma vida de duplicidade. Veja bem, tirou a cera. Então, enquanto eles estavam com a cera, eles eram uma outra pessoa. Então, nós não podemos ser uma outra pessoa. Nós temos que ser quem nós somos, né? E entendendo que o fato de sermos o que nós somos não quer dizer que a gente tem que ser, eu sou bravo, comigo é assim, tem que ser assim, quem quiser que me aguente, não. Nós temos que ser da maneira que agrada ao Senhor, que agrada ao Espírito Santo, entendeu? E que rende fruto para o reino de Deus. Então, ser sincero, ou seja, com sinceridade e com verdade. Com verdade se refere ao fato de que nós temos que ser verdadeiros, não andar com mentira, com enrolada, com embaraço, com disse-me-disse, com coisas que não nos firma na verdade, que não devemos andar com um comportamento que as pessoas tenham dúvida de nós. Temos que ser verdadeiros, tá? Agora, verdadeiros com sabedoria, com educação, com amor, entendendo que nós devemos falar para as pessoas da maneira que nós gostaríamos que falássemos para nós, que falassem para nós, certo? Então, o que eu não quero para mim, eu não devo dar para os outros. Este é um dos mandamentos do Senhor. E diz também aqui, e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito. Veja bem, e servir ao Senhor. Então, a gente vê que Josué estava ali amando do Senhor, dizendo para que as pessoas jogassem fora os deuses estranhos, os deuses antigos. Então, esses deuses ainda estão presentes na vida de muitos cristãos, pois muitos cristãos têm levantado deuses para si e destronado Deus do seu coração. Por exemplo, não dá não por causa do meu marido, não dá para ir para a igreja não por causa da minha esposa, não dá para ir para a igreja não porque eu estou muito cansado, não dá para ir para a igreja não porque eu estou com uma dorzinha de cabeça. Então, isso tudo são deuses que destronizam Deus do seu coração, fazendo com que você não venha servi-lo com sinceridade, com verdade, com interesse de coração, e você vai criando esses obstáculos, colocando essas grandes pedras no seu próprio caminho, ao ponto de você não conseguir mais fazer aquilo que agrada a Deus, fazer, ou seja, servir ao Senhor com interesse de coração, com toda a plenitude. Então, o que acontece? Você, de certa forma, pensa que está ganhando, mas está perdendo, porque você vai começar a esfriar, vai começar a não sentir mais prazer nas coisas de Deus, e aí quando você menos esperar, você está desviado, e muitas vezes até dentro da própria igreja. Mas nesta noite, o Senhor me traz aqui para te dar essa palavra, para que você venha despertar do sono, venha acordar, tá? Venha sair da embriaguez do mundo e servir a Jesus como, né? Servir, no texto aqui é servir a Deus, né? Hoje a gente entende que é servir a Jesus, porque Jesus, uma certa vez, ele disse assim:
nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E qual é a vontade do Pai que está no céu? É que nós obedeçamos ao Senhor Jesus Cristo e seguimos a Ele. Então, aqui está mandando jogar fora os ídolos, os deuses que têm se levantado e que têm combatido contra a nossa fé de maneira sutil, de maneira disfarçada, e muitas vezes nós não vemos, mas que nesta noite você entenda que o Senhor está dizendo que quer o teu coração por completo, né? Isso para o nosso próprio bem, porque Jeremias 23 e no capítulo 20, Jeremias aqui, 23 e 9, deixei para lá aqui, o livro do profeta Jeremias, eu ler para vocês aqui, Jeremias, achei aqui, vamos lá, deixa eu ler para você, Jeremias 23, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para você diz assim o texto, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarde de todo o vosso coração. Então, a gente vê que o Senhor está falando através do profeta Jeremias para todos nós que nós devemos ter o coração puro, limpo para com Ele, para que quando a gente vir assim buscar o Senhor, a gente possa achar Ele, né? Porque muitos têm até buscado ao Senhor, mas não têm, de certa forma, o encontrado. Por quê? Porque não têm lhe buscado com inteireza de coração. Então, precisamos entender isto, que Deus, Ele deixa bem claro que nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Não pode ter nenhum desvio, né, no nosso ser, no nosso coração, acerca da nossa fé para com o Senhor, né? Que a gente seja sincero, verdadeiros, tementes, tá? Para que quando a gente buscar ao Senhor, a gente possa achá-lo, como está escrito aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 29 e versículo 13, tá certo? Então, vamos ter esse temor, para que Deus possa, assim, nos abençoar com liberdade. É isso que Deus quer. Então, Josué diz aqui para o povo, depois dele falar tudo isso para o povo, ele diz assim, bom, vocês escolham o que vocês querem, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse eu fico olhando assim o comportamento dele diante do povo, porque ele estava dizendo assim, olha, eu sou um sacerdote e já expliquei para minha família quem é Deus e a quem nós devemos servir. E eles decidiram servir a esse Deus junto comigo. Por isso agora, se vocês não escolherem a Deus, todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que quer dizer que eu não dependo de ninguém para servir a Deus, para adorar a Deus e para ser abençoado. Basta eu servir a Deus e Deus vai me abençoar individualmente, particularmente, sem precisar de ninguém. Agora, claro, demonstrando amor pelo próximo. José mostrou amor pelo próximo, mostrando o pecado deles e dizendo para eles, saiam dessa vida, adorem o verdadeiro Deus. Se vocês não quiserem, problema é de vocês, mas eu
vou servir o verdadeiro Deus. Então, meus amados, está aqui uma palavra de exortação, né? Uma palavra de alerta, uma palavra para que você venha ser mais abençoado no seu dia a dia, tá bom? Que Deus ele continue te abençoando, te ajudando, te livrando, te mantendo de pé na presença dele. E não esqueça, Jesus está voltando.